Provérbios, capítulo 12, verso 1 diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Amém? Você pode levantar sua mãozinha comigo para o céu e diga comigo assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Se assente glorificando a Deus. Glória ao nome de Jesus. Queridos, sabemos que o livro de Provérbios é um livro de conselhos. Sabemos que o livro de Provérbios é escrito por Salomão. Sabemos e aprendemos que o livro de Provérbios ele usa uma linguagem familiar. Quando usa as seguintes expressões: filho meu, meu pai, minha mãe, não é verdade? São expressões de família. Fala da esposa, fala do esposo. O livro de Provérbios, ele fala de respeito também de diversos assuntos para a nossa vida. Lembrando que o livro de Provérbios, ele não é doutrinário. Como, por exemplo, Paulo ensina que somos salvos pela graça do Senhor na fé em Cristo Jesus. Não é verdade? E o livro de Provérbios, pastor, se eu não viver o livro de Provérbios, eu vou para o céu. Você vai para o céu. Se você não quiser nem aí, pode ligar os outros livros da Bíblia, mas não quer viver o livro de Provérbios, amém. Só que o livro de Provérbios, quem é salvo em Cristo Jesus, com certeza procura viver o livro de Provérbios, porque vemos no livro de Provérbios que há muitos e diversos conselhos para que eu e você possamos ter uma vida agradável nesta terra. A palavra do Senhor, ela vai dizer também que, se possível, tenhais paz com todos, não é verdade? E o livro de Provérbios, ele é cheio de conselhos para que possamos viver bem diante da sociedade, que possamos viver bem diante do matrimônio, que possamos viver bem na igreja, no trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Pois bem, nós já estamos no capítulo 12, e o capítulo 12, o verso 1, nós vamos observar neste capítulo que vemos cerca de 8 vezes a palavra justo. Então nós vamos que nesse capítulo 12 está em destaque a pessoa, o irmão, a irmã que vive em justiça, que procura ser justo, que procura viver a sua vida diante da palavra do Senhor. E o proverbista, ele vai dar início falando a respeito daquele que ama a instrução. E ele diz assim: o que ama a instrução, ama o conhecimento. Mas o que odeia a repreensão, ele é estúpido. Vemos aqui que também o proverbista ele está falando a respeito daquelas pessoas que não gostam de receber uma repreensão. No capítulo anterior nós já falamos um pouco a respeito disso, a respeito do repreender, a respeito de receber repreensões. E geralmente, nós sempre na estrada da vida, nós vamos conhecer alguém que somente ele é o certo, somente ele é o dono da razão, somente ele é o dono da verdade, somente ele é o que sabe tudo, somente ele é o que é experiente, somente ele é o que sabe de todas as coisas. E quando você procura exortar, quando você procura ensinar, não aceita, porque para ele está certo e está todo mundo errado. Só que o proverbista ele está dizendo: quem ama a instrução, ama o conhecimento, porque todas as vezes que nós vamos aprendendo algo, porque na vida, irmãos, na vida eu aprendi algo: quem sabe, sabe que não sabe, porque na escola da vida nós aprendemos todos os dias nós estamos aprendendo, todos os dias nós estamos aprendendo. Eu, como pastor, já tive muitos pastores da minha caminhada cristã. E sabe o que eu aprendi com bons pastores?
e com maus pastores? Com os bons pastores, eu quero ser pelo menos um pouquinho do que eles me ensinaram. Com os maus pastores, ensinaram também? Ensinaram. Como, pastor? A não ser como eles. Então, na vida, nós sempre estamos aprendendo. Hoje é o pastor Vitor, amanhã pode ser outro. Hoje você pode estar aprendendo algo comigo, e amanhã você pode estar aprendendo algo com o outro pastor. A vida é assim, nós vamos sempre estar aprendendo. E quando nós somos exortados, o proverbista está dizendo assim, ó, isso faz bem para o nosso conhecimento, porque nós vamos estar aprendendo mais, vamos estar crescendo no conhecimento. Ele continua dizendo, o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perverso desígnios, ele o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Ele está dizendo que aquele que segue a justiça, aquele que segue a palavra de Deus, aleluia, ele será uma pessoa duradoura. Ele não será algo que é plantado hoje aqui e amanhã sai. É por isso que a palavra do Senhor, ela vai sempre nos comparar, irmãos, como árvores. Você pode pegar um capim, você pode pegar um mato pequeno e com a mão você pode arrancar, não é verdade? Quem já brincou no mato ou alguma horta, você pode pegar ali e puxa com a mão com facilidade. Agora, uma árvore, com uma mão você não consegue arrancar, não. Precisa de um instrumento para você poder arrancar, e ainda dependendo da profundidade da raiz, vai dar muito trabalho, não é verdade? Então é isso que o proverbista está dizendo. O justo, ele não se arranca com facilidade, não, ele é duradouro. Verso de número 4, vamos ler todos juntos? Acompanhando no Data Show ali? Verso 4, capítulo 12 de Provérbios, olha o que diz. 1, 2, 3 e... A mulher virtuosa... Amém, meus irmãos? Vamos mais uma vez. 1, 2, 3 e... A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Amém? Então, o proverbista, ele está sendo muito claro aqui, não é verdade? A mulher virtuosa, a mulher sábia, a mulher que sabe se comportar, mas aqui em vergonha fala a respeito do seu comportamento, não é verdade? Fala a respeito do seu comportamento, da sua postura, seu jeito de falar. Na vida, eu já percebi e já pude ver algumas mulheres assim, como o proverbista fala. E muitas das vezes há maridos que ficam constrangidos, porque às vezes tem mulher que quer se destacar acima do marido, fala mais alto que todo mundo, qualquer escândalo na igreja está envolvida, qualquer coisa está ali sempre envolvida. E o proverbista está dizendo, a mulher virtuosa, para o seu marido ela é como uma coroa, mas aqui o envergonha é como a podridão dos ossos. Quando nós falamos de ossos na Bíblia, falamos de estrutura, não é verdade? Porque se nós estamos aqui, se eu estou aqui de pé, é porque dentro desse corpo há uma estrutura óssea, um esqueleto que me mantém de pé, não é verdade? E quando ele fala que a mulher que o envergonha, ela é como a podridão dos ossos, até o seu relacionamento é afetado. Por quê? Porque é um relacionamento que não tem estrutura, é um relacionamento que não consegue ficar de pé. E isso, trazendo também para o lado espiritual, é aí aonde eu quero pegar um gancho para falar com você. Nós somos a igreja de Cristo. Você pode dar glória a Deus por isso? Maravilha. Somos a noiva do Cordeiro. Você pode dar glória a Deus por isso? Maravilha. E o texto está dizendo, a mulher virtuosa, ela é a coroa do marido, mas aquela que age de maneira que o envergonha
ela é a podridão dos ossos. Ou seja, traz-lhe tristeza. Nós, como igreja, como a noiva, a esposa do Cordeiro, como nós temos vividos. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, porque nós carregamos o nome, a igreja do Senhor, o povo de Deus, o povo do Senhor. Por isso, qualquer coisa que eu possa fazer fora da igreja, no trabalho, na escola, aonde for, você tem que entender que não é apenas o seu nome que será envolvido, mas a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, pode causar escândalos. Então, por isso, trazendo para esse lado espiritual também, que possamos, irmãos, viver como igreja. Temos que viver com prudência, com sabedoria, para não envergonhar o nome de Jesus. Amém? Vamos lá. O verso 7 eu destaquei aqui. O verso 7 diz assim: os perversos serão derribados, e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Amém? Esse texto está falando da pessoa que está firmada. Quando ele está dizendo que a casa do justo é aquele que procura viver a palavra de Deus. E Jesus, certa feita, ele vai falar sobre isso. Jesus vai dizer que aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica a palavra de Deus, ele é comparado como uma casa que é firmada na rocha, que pode vir os ventos, pode vir as tempestades, a casa até treme. Eu não sei se você já ouviu aquele barulho do vento passando na janela, quando vem muito forte, né? Aquele assobio do vento, a janela treme, o vento canta na janela, mas a casa ela permanece de pé. Não é assim, Jesus disse, não é assim aquele que ouve a palavra de Deus, mas não pratica a palavra do Senhor. Aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, em Mateus capítulo 7, 26 está dizendo, aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, ele é comparado com o homem que edificou a sua casa na areia. Ela pode ser até bonita, pode ser até grande, mas quando vem os ventos, quando vem as tempestades, a casa não aguenta ficar de pé. Por quê, pastor? Porque ela não está edificada na rocha, ela está edificada na areia. Assim é a vida do crente, assim é a vida do cristão, que procura viver a palavra de Deus, que procura praticar a palavra de Deus. Ele está firmado na rocha. E o proverbista está dizendo isso. Os perversos, eles serão derribados, mas a casa do justo, aquele que procura andar na palavra de Deus, sopra vento, vem tempestade, vem crise, vem momentos difíceis, mas eles permanecerão. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Olha mais um texto também, que eu fiz questão de deixar em destaque aqui nesse capítulo. Verso de número 9, Provérbios, capítulo de número 12, e o verso de número 9. Melhor é o que estima em pouco, ou que se estima em pouco, e tem servos, do que o que se vangloria e tem falta de pão. Tem alguém que tem alguma tradução diferente aí na Bíblia? NVI? Tem? Pode ler, Elias. Tem ali também no Data Show, mas pode ler aí. Melhor ser humilde e aceitar um serviço pesado do que contar vantagem sobre as próprias habilidades e acabar passando fome. Eita, Jesus. Pode ler de novo?
é melhor ser humilde e aceitar um serviço pesado do que contar vantagens sobre as próprias habilidades e acabar passando fome. Eita, Jesus. Olha essa outra tradução aqui. Todos têm o mesmo sentido, tá? Mas apenas usam, às vezes, palavras diferentes. Melhor é não ser ninguém, olha só. E ainda assim, ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O que o proverbista está falando, pastor? Fale mais de Deus e menos de você, irmão. Tem gente que fala, mas, como o proverbista diz, passa aperto. Diz que é algo, diz que tem algo, aparenta ter algo, aparenta ser algo ou alguém, mas passa aperto. O final da NVI, dessa tradução, diz assim, ó, melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fingir ser alguém e não ter comida. Você já percebeu que tem gente que muitas das vezes nós olhamos e julgamos pela aparência? Porque infelizmente, irmãos, nós vivemos em uma sociedade que você vale o que você tem. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade em que você vale o que você tem, não vale o que você é. E ele está dizendo assim, ó, tem gente que finge ser algo, mas não tem nem comida para... É igual, irmãos, vamos dar um exemplo? Usar um exemplo bem que a maioria dos irmãos aqui mexe com a internet, a maioria. E muitas das vezes a gente vê aquelas fotos de pessoas tirando foto no espelho. Aí você vê a pessoa assim, ó, fazendo questão de tirar foto assim e mostra até a maçãzinha do iPhone. Pá. iPhone 14. Já tem o 15 já? Não, né? É só o 14, né? Tá lá, o 14 Pro. Pá, ela tira a foto e atrás, irmão, a parede toda sem rebocar ainda. Quanto que tá um iPhone 14? Uns 10 mil mais ou menos, né? Por aí, né? O Pro Max tá por aí. E tem gente que é assim, aparenta ser, ainda faz questão de mostrar a maçãzinha assim, ó, põe no espelho e tira a foto. Só que o dinheiro que ela gastou para comprar o iPhone, ela poderia ter rebocado a casa todinha. Eu estou dando, esse é um exemplo que nós vemos na internet. Que é isso, pastor? É que às vezes nós queremos fingir ser algo. Quando vai ver, não tem nem comida para comer. Falta o alimento. Então o proverbista, ele está dizendo assim, ó, é isso que ele está dizendo, fale menos de você, fale mais de Deus. Você não precisa se propagar, deixe que falem, mas você não precisa falar que tem, você não precisa falar que faz, você não precisa falar que é, em nome de Jesus. Viva, mostre quem realmente você é, você não precisa fingir ser alguém que não é. Amém ou não amém? Amém. Vamos lá. Outro texto em destaque que eu deixei aqui, esse é o verso de número 10, verso 10, capítulo 12. Eu estou dando uma corrida, irmãos, porque até o capítulo 31 é muita coisa, né? Versículo de número 10. Olha o que diz o versículo de número 10. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Acompanhe no Data Show aqui, ó. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... O justo... Amém. Quem tem cachorro? Tem alguém que tem cachorro em casa? Tem alguém que tem gato, papagaio, periquito, algum bichinho? Tem alguém que tem algum bicho de estimação em casa? A maioria dos irmãos tem. Não é assim? A maioria dos irmãos tem.
E olha o que o proverbista está falando a respeito disso. A respeito do cuidado com os animais, irmãos. Do cuidado com as criaturas. Tem pessoas que, infelizmente, judiam dos animais. Às vezes, irmãos, pega o bichinho, não cuida do bichinho. Maltrata o bichinho. Põe na casa, quando chega tempo de chuva, deixa o bichinho no relento. E infelizmente eu conheço pessoas que tratam os animais como... E isso já foi provado na ciência. Os estudiosos dizem que há casais que não têm filhos, têm animais. Crianças, quando têm os animais, elas ficam melhor, ajudam o crescimento da criança. Faz bem. E isso é um detalhe. A Bíblia diz, temos que ter consideração, cuidar. Se você não cuida, então é melhor que você não tenha. Eu me lembro do Shade, irmão. O Shade foi um cachorro que eu tive. Por que Shade, pastor? Ele era cheio de pulga, cheio de carrapato, cheio de doença. Eu peguei ele com outra, e ele pegou aquela doença dos quadris que tem, sabe? Cachorro pequenininho. Só que era um vira-lata, irmão. Nós tivemos já um Rottweiler. Rottweiler era uma dor no peito, porque toda vez que ficava doente, era quase R$1.000 de remédio, porque quanto maior o investimento. Só que vira-lata, irmão, ele pega a chuva, pega a tempestade. O Shade, meu cachorro, já tomou tiro na boca. Ele morava em favela, irmão. Ele correu atrás do camarada da boca lá, o cara parou, 1 metro de distância, pegou a arma e deu 5 tiros. Pá, pá. Quando eu vi o grito do cachorro, ele estava dentro da igreja. Eu ouvi o grito do cachorro na rua. Eu falei assim, ixi, esse choro aí é do Shade. Só que eu fiquei na igreja. Eu falei, não, deve ter brigado alguma coisa do tipo, não sei o que aconteceu. Quando eu cheguei em casa, nós não tínhamos portão, e ele estava deitado na porta. Tinha uma poça de sangue, irmão. Uma poça de sangue. Quando nós vimos, ele estava com um tiro na boca. O camarada ficou a 1 metro de distância. Deu 5 tiros. Pá, 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 pá. A bala atravessou. Na época, irmão, não sei nem o que era esse negócio de veterinário. Porque em casa o negócio era tão difícil. O Shade comia o que a gente comia. Então não tinha esse negócio de veterinário. Sabe o que aconteceu? Água com sal e oração. Lavamos a boca dele e oramos. Ficou 3 dias o Shade de boca aberta. Com um tiro, buraco, atravessou. A bala atravessou. Teve um outro rapaz que passou, bateu nele, que ele sujou a casa todinha. Fez totô. Todinho, a área todinha. E cachorro é um negócio, irmão. Toda vez, isso foi passando tempo. Toda vez que o camarada passava na frente da igreja, o Shade ficava revoltado. Passava na frente de casa, ele ficava revoltado. E você pensa que não, o cachorro guarda tudo isso. E você vê como que tem pessoas que gostam de maltratar animais. E sabe qual é o pior? Pessoas que pegam, mas não cuidam. Pastor, mas o senhor está falando logo isso? É porque a palavra de Deus nos ensina, irmão. A Bíblia nos ensina que o justo tem consideração pela vida dos seus animais. Então, se você tem um gatinho, se você tem um cachorro, cuide bem dele, viu? Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus se agrada disso. Amém ou não amém? Vamos ver algumas referências a respeito de animais? Mateus capítulo 6, versículo de número 25. Se puder algum irmão encontrar aí, e ler por gentileza, ficar em pé, e ler Mateus 6, 25. Outro irmão por gentileza, Mateus capítulo 10, versículo de número 29. Mateus capítulo 6, versículo de número 25. E Mateus capítulo 10, 29. Perdão.
Mateus 6:25. Cadê o microfone? Vai, Elias. Isso. Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Mateus capítulo 10, versículo de número 29. Não se vendem 2 passarinhos por um cemitio, e nenhum deles cairá em terra, sem a vontade do vosso Pai. Amém? Nesses versículos que foram mencionados, Mateus 10, 29, 6, 25, o Senhor ele vai falar a respeito que se Ele cuida dos animais, por que Ele não vai cuidar de vocês? Se Deus cuida dos animais, imagine da gente, que somos filhos dele. Pastor, o que isso tem a ver com o verso de número 10 do capítulo 12 de Provérbios? Tudo a ver. Por quê? Porque se Deus, Ele tem também o seu zelo, o seu cuidado pelas suas criaturas, quanto mais os seus servos, quanto mais os seus filhos. Nós também temos que saber ter consideração pelos nossos animais, pelos nossos bichinhos. Amém ou não amém? Agora, irmão, é outra situação. A questão de pessoas que mudam até o valor, né? Coloca às vezes o animal acima do valor de uma pessoa. Aí já é uma outra área que nós vamos discutir um outro dia em um outro tema. Porque animal é animal, pessoa é pessoa. Amém? Amém ou não amém? Maravilha, irmão. Louvado seja Deus. Vamos lá. Verso de número 14. Verso de número 14. O homem será saciado de bem pelo fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. Uma tradução diz assim: cada um se farte do bem pelo fruto da sua boca, e os que as mãos dos homens fizerem, lhe será retribuído. É o mesmo sentido. Pastor, o que o proverbista está querendo dizer com isso? Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz. Porque, pastor, há uma lei. Esta lei ela é infalível. Qual, pastor? A lei da semeadura. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que falamos e com aquilo que fazemos. É isso que o proverbista está falando. Outro texto em destaque aqui, verso de número 18 do capítulo 12. Verso de número 18 do capítulo 12. Diz assim: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Tem alguém que tem outra tradução, hein? A sua, Elias? É diferente? Há palavras que ferem como uma espada afiada, mas as palavras do sábio trazem a cura. Pastor, o que o proverbista está dizendo? Posso usar uma palavra bem simples para você entender? Sabe o que o proverbista está dizendo aqui? Que tem palavras que machucam mais do que um tapa. É ou não é, irmão? É ou não é, igreja? É. Tem gente, irmão, que ele não bate com a mão, mas o que ele fala, e isso muitas das vezes é pior que um murro na boca do estômago. Você quer ver, irmão? Se você falar assim, ó,
Pastor Vitor, eu não gosto de você. Ih, mano, vou dormir na pia? Vou nada. Porque você não é da minha casa. Agora, se a minha esposa chega e fala assim, ó, eu não gosto de você, você é isso, você é aquilo. Ah, é pior que uma surra. Você ouviu uma palavra de um filho, você ouviu uma palavra de um esposo, você ouviu uma palavra de uma esposa, e são palavras que nós temos que tomar cuidado, porque elas machucam mais do que uma surra. Quando nós falamos de agressão no lar, tem gente que pensa que a pessoa só é agredida no físico. Mas infelizmente há maridos que maltratam e judiam das esposas, dos filhos. Sabe como? Falando. Amaldiçoando. E nós temos que tomar muito cuidado. Porque até dentro da igreja, irmão, você conhece alguém que já saiu da igreja? Porque um dia foi ferido, não foi com espada não, foi com a língua por causa de alguém? Por quê? A língua, irmão, como o proverbista diz, ela é afiada como uma espada. Ela machuca. E hoje ainda mais, sabe por quê? Porque antigamente não tinha esse negócio não. Hoje em dia nós vivemos um negócio de doenças psicológicas, hoje em dia nós vivemos uma fase que qualquer coisinha... Antigamente na escola, o pessoal fala assim, tu é magrelo, ô Pinóquio, magrelão. A gente, e tu, seu baleia, seu gordo, seu bolo fofo, a gente retribuía. Vai hoje, irmão, alguém fala isso. Ô oreudo, parece o Dumbo. E tu, seu narigão, rouba oxigênio de todo mundo. Não era assim, mano, antigamente na escola? E para mais, né? E para mais. E para mais. Eu me lembro, eu sempre tive a mão grande. Aí quando a gente ia jogar bolinha de gude, eu ia fazer assim, palma. Eita, mão de galinha tremendo. Isso é o palmo de galinha. E a gente zoava um com o outro e brigava e não ia para casa chorando não, irmão. Agora hoje em dia, nós temos que tomar cuidado. Crianças ficam mal, não é igual mais hoje não. Hoje é diferente, irmão. A gente comia até terra, a gente ficava doente, irmão. Hoje em dia, tem qualquer coisinha, Rebeca, Valentina fica doente. Mudança de tempo, disso, daquilo. As crianças hoje não são mais a mesma coisa. E o proverbista está dizendo assim, ó, cuidado com o que você fala. Cuidado, porque a sua língua, ela é tão afiada quanto uma espada pontiaguda. Então você, meu amado irmão, que é descontrolado na tua casa, você, minha amada irmã, que é descontrolada na sua casa, cuidado, porque você pode estar ferindo alguém, e vai chegar uma hora que vai estar tão ferido, que vai acabar desfalecendo. Eu posso ouvir um amém por isso? Isso, vamos lá. Verso de número 19, diz assim: o lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. Pastor, traduz para nós na linguagem de hoje, o que isso quer dizer? Vou traduzir na palavra da minha avó, Dona Lourdes. Mentira, meu filho. Tem perna curta. A mentira não prevalece. Vamos para a Bíblia? Alguém, por gentileza? Josué, capítulo de número 9, o verso de número 14 ao 16. Quem encontrar, por gentileza, fique em pé assim, levante a mão, que o Elias vai levar o microfone para você.
Tá bom? Josué 9, 14 ao 16. Ibrahim, vai lá. Microfone para ele. Josué 9, 14 a 16. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Amém? Pastor, me explica esse texto? Sim. Os gibeonitas, ao saberem que o povo de Israel tá onde passa, está destruindo tudo, venceu Jericó, tá uma benção, Deus está abençoando. Os gibeonitas vai lá, uns camarada, coloca uma roupa de mendigo, pão velho, vai lá, engana o povo, faz uma aliança com o povo. Josué nem consulta Deus, o povo nem consulta o Senhor, nem fala com Deus, fica com pena, com dozinha deles. Não, nós vamos ajudar vocês, nós vamos fazer uma aliança com vocês, nós vamos cuidar do povo de vocês. Ele, tá bom. Naquela época, irmãos, o pacto é levado muito a sério, a aliança é levado muito a sério. Então eles fizeram uma aliança, assim, então o povo de vocês, fique tranquilo que vai fazer parte do nosso povo. Maravilha, esse é a nossa aliança que fazemos com vocês. Maravilha. Gibeão fez aquela carinha do gatinho do Shrek, os irmãos de Gibeão, sabe aquela carinha do gatinho do Shrek, carinha de peninha, mas por dentro estava, oh meu Deus, ganhamos um aliado forte, não vamos matar a gente, glória a Deus, oh meu Pai, graças a Deus. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, olha que a mentira não durou muito, 3 dias se passaram, eles descobriram, o povo de Israel descobriu que eles estavam mentindo, era o povo de Gibeão, não era povo longínquo, não era o próximo povo que estava ali na frente. Que isso, pastor? Nenhuma mentira dura para sempre, irmão. Sabe o que eu ouvi um dia e é uma verdade? Ninguém consegue ser 2 caras por muito tempo. Uma hora ele vai trocar as faces. Uma hora ele vai esquecer e vai revelar quem ele é. O mentiroso vai chegar uma hora que a casa vai cair. Porque a verdade, sim, a verdade prevalece. Você quer mais um exemplo na Bíblia? Primeiro, domingo de Páscoa, saiu a notícia, o homem da Galileia, o filho da Maria de Nazaré, que foi crucificado, ressuscitou. Aquele que era chamado do Filho de Deus, glória a Deus. Os governantes da época, líderes religiosos, chegaram e falaram: olha, não vamos deixar isso se espalhar. Por quê? Porque senão vai fermentar o povo, vai atrapalhar nosso governo, vão querer se rebelar e algo do tipo, não vamos deixar, senão vai dizer que nós erramos e ele estava certo. Não, vamos pagar para os soldados falar uma mentira. Que mentira? Que os discípulos deles vieram de madrugada, roubaram o seu corpo, até tentaram, irmão. Só que o que é, aleluia, o que é que todo mundo que ouve acredita até hoje, 2023, que roubaram o corpo dele ou que ele ressuscitou? Por quê, pastor? Porque a mentira não dura, mas a verdade, ela dura, permanece para sempre.
Por isso, há situações na nossa vida que acontecem, e eu tenho um conselho para dizer para você na palavra de Deus: fique tranquilo e em paz, porque a verdade ela sempre prevalecerá. Agora a mentira, cedo ou tarde, ela vai cair por terra. Você pode dar glória a Deus por isso? Verso de número 25. Tentei dar uma corrida, mas vai ser só um capítulo hoje mesmo, tá, irmãos? Verso 25. A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade do coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Tem alguém que é ansioso aqui? Tem alguém ansioso? Ai, meu Deus do céu. Alguns descontam a ansiedade comendo, outros descontam a ansiedade comendo a unha, outros descontam a ansiedade no trabalho, outros descontam a ansiedade gastando até o que não tem, outros descontam, cada um desconta a ansiedade de um jeito. A ansiedade é um negócio tremendo, ainda mais hoje no nosso tempo. Vamos ver alguns versículos? Mateus capítulo 6, 25 e 26, já foi lido até o verso 25, mas vamos ler novamente. Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26, quem puder, fique em pé. O Elias vai levar o microfone aí. Josi Carla. Mateus 6, 25 e 26, Abraão, 1 Pedro 5, 7, tá? Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Amém, meus irmãos? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Lançando sobre ele toda a vossa... Pastor, o que é lançar? É isso aqui, ó. Eu lancei. Não está mais sobre o meu poder, sobre a minha mão. Vamos dar um exemplo? Pastor, eu coloquei o meu filho na mão de Deus, está na mão de Deus, meu filho está na mão de Deus. Só que a mãe vive preocupada com o filho. Daqui a pouquinho toma de volta da mão de Jesus. Ah, minha situação coloquei na mão do Senhor, daqui a pouco toma de volta. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Tem coisas que nos deixam ansiosos. Mas precisamos procurar viver na palavra do Senhor. Confiar em Deus. Eu estive lendo um livro sobre ansiedade. E o escritor comentou que a maioria das coisas que nos deixam ansiosos e preocupados, 99% das coisas que nós pensamos que vai acontecer, não acontece. Mas nós ficamos preocupados com o se. E se? Nós ficamos preocupados, muitas das vezes. E aí, e se? Mas não aconteceu, por quê? E quando nós ficamos ansiosos por algo, nós acabamos deixando de viver coisas que poderíamos estar vivendo. Às vezes a pessoa está preocupada com o negócio que vai ser só mês que vem. Até chegar o mês que vem, ela não vive. Não consegue. Você quer ver? Eu sei porque isso aqui acontecia muito e acontece até hoje na igreja. O pastor chega para o irmão
Chega sério para o irmão. Irmão, eu preciso contar um negócio para você sério. Depois a gente conversa. Ô irmão, eu me lembro que quando chegava logo na porta, depois do culto eu preciso falar com você. Eu ficava, meu Deus, o que eu pequei, Senhor? A gente pensava até de pecado, que a gente não tinha pecado. O que o meu líder quer falar comigo, Senhor? Hoje um irmão me manda uma mensagem, estava resolvendo um BOzinho. O irmão manda mensagem, pastor, tem um BO para contar para o senhor aí. Falei, pensa, cabelo já estava ficando branco. Falei, mas mais um? Porque a ansiedade mexe com a gente, irmão. Coisas que está na gente do ser humano. Mas o que nós temos que fazer? O que a Bíblia nos aconselha? Entrega no Senhor. Confia nele. Lança. Pastor, mas o meu filho está indo de mal a pior. Confia no Senhor. Pastor, mas o meu casamento está indo de mal a pior. Confia no Senhor. Pastor, mas a minha vida nesta área está indo de mal a pior. Se você confiou, se você confia e você depositou nas mãos de Deus, confia que vai em nome de Jesus. O proverbista, ele vai continuar esse capítulo, e nas suas palavras finais, no verso 27, ele vai dizer a respeito do preguiçoso. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Tem gente que ele é tão preguiçoso, que se você falar assim, ó, tu é preguiçoso, rapaz, ele vai levantar e falar assim, ó, não vou nem responder porque eu estou com preguiça de falar. Mas a preguiça é a mãe da falência. A preguiça é a mãe da pobreza. A preguiça é a mãe de todas as coisas ruins. Por isso que a palavra do Senhor, ela sempre vai falar a respeito de homens, de mulheres. A recompensa para o trabalho das suas mãos. Deus nunca chamou nenhum desocupado. Deus nunca chamou nenhum desocupado. Eram sempre homens que estavam dispostos a fazer algo, ou estavam fazendo algo. E se você quer viver as bênçãos de Deus, se você quer viver as coisas boas que a palavra de Deus ela nos ensina, vença a preguiça. Não só para trabalhar apenas, porque muitas das vezes, irmãos, as nossas atitudes, no nosso dia a dia, ela é reflexo da nossa vida espiritual. Vou repetir. As nossas atitudes do dia a dia, na maioria das vezes, ela é reflexo da nossa vida espiritual. Como assim, pastor? Mulher samaritana é um exemplo. Todo dia ela ia naquele poço, fora do horário das mulheres, para buscar água. Que isso, pastor? Na sua vida, ela era assim. A água fala da provisão, do mantimento para a vida. Ela tinha um marido que não era dela, ou seja, já estava com outro. Então ela ia, se encontrava com ele provavelmente em outros horários, tinha uma vida escondida com ele, porque provavelmente ele que a bancava e sustentava. Então você observe que era um reflexo da sua vida. Tanto é que Jesus vai dizer assim, ó, quem bebe dessa água vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ou seja, você vive hoje dessa vida, ele está te bancando hoje,
Quando o dinheiro acabar, você vai voltar de novo para ele te dar dinheiro. Então nós temos que tomar cuidado. Tem pessoas que nós olhamos o comportamento, e geralmente, muito quem é líder, pastor, só de ler a pessoa, o comportamento da pessoa, ele já começa a deduzir como que a pessoa é. Você pensa que não, irmão, mas todo pastor tem esse negócio aí. A gente olha o comportamento do irmão e fala assim: Ih, meu, não está bem não. Não está bem não. Nossas atitudes são reflexo, muitas das vezes, não estou falando que é 100%, mas muitas das vezes é reflexo da nossa vida espiritual. Então, de tudo que nós ouvimos hoje, nós vamos orar. E se você pode, fique de joelhos. Pastor, não consigo agora. Fique sentado mesmo, curva a sua cabeça. Mas se você puder, nós vamos orar e pedir a Deus para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a sua palavra.